Amém. Graça e paz a todos. Hoje é um dia muito especial, porque é especial, todos os dias são especiais, né? Mas hoje é um dia especial porque eu sinto que cheguei ao final de uma etapa que foi ler e comentar este livro, que, como eu digo, este livro é uma bênção, este livro é maravilhoso, e não é uma bênção nem é maravilhoso porque eu escrevi, mas ele é porque ele vem diretamente do trono de Deus. Tudo aquilo que eu escrevi aqui veio de Deus, e aquilo que eu peço a Deus é que Deus abençoe a vossa vida, abençoe a ti que estás aí ouvindo, que Deus já esteja atuando na tua vida, abençoando, trazendo, ouvindo as tuas orações. Se tu estás aí a ouvir é porque alguma sede tem das coisas de Deus. Então a minha oração é que Deus realmente te abençoe. E continuando, não é, como já vários capítulos, este é o 26, não é, já foram lidos e comentados 25 capítulos, pela graça de Deus, né? E agora cheguei ao ponto em que eu vou contar um pouco como é que Deus nos dirige, como é que Deus me dirigiu em algumas coisas, e nisso aí eu quero contar apenas dois exemplos, porque há muitos, né? Diariamente a gente quando não ora Deus mesmo sem a gente orar, está-nos a dirigindo, porque somos dele e Deus nos ama e quer que a gente ande por os caminhos certos e não tomar às vezes decisões erradas, né? Aqui eu conto assim como o Espírito Santo nos conduz. Houve um tempo, né, eu aqui escrevo há uns tempos atrás, né, quer dizer, agora já vai há mais tempo, né, naturalmente eu comecei a sentir uma inquietação pelo meu cunhado, o José Emílio, né, que eu escrevo aqui, o marido da minha irmã mais velha, e comecei então a sentir assim uma inquietação pela vida dele, o que é que está para acontecer, eu não sei, e então, claro, nessa inquietação eu comecei a orar por ele, a orar pela vida dele, assim, ó Senhor, que ele não saia daqui deste mundo sem te conhecer, porque da nossa decisão, dessa decisão por Deus ou sem Deus, depende do nosso estado durante a eternidade, não é? Então, claro, eu não quero que ninguém da minha família se perca, vá para o inferno, falando assim bem claramente, e comecei então a orar, ó Senhor, guarda-os em mil, abençoa-os em mil, Pai, Senhor meu Deus, que ele nunca saia daqui, ou falando claramente, não é? Não morra sem te conhecer primeiro, que ele tenha um encontro contigo, que ele seja salvo, que, sei lá, não é? E comecei assim, naquela inquietação, comecei a orar. Chegou um momento em que, era numa sexta-feira à tarde, o meu marido estava a fazer um vídeo para o meu primo do Brasil, porque nós íamos ao Brasil. Estávamos nos preparando para ir ao Brasil e ele queria levar esse vídeo para o meu primo, não é? Então ele disse, olha, telefona ao Ricardo, que é o meu sobrinho. Aliás, desculpa, nós íamos ao Brasil, mas o meu sobrinho também ia, o meu sobrinho aqui ia estar com ele e que ia lhe levar, não é? Então tinha que ser feito assim, já com mais pressa, podemos dizer assim. E o meu marido dizia, olha, telefona ao Ricardo, pergunta-lhe se ele tem mais alguma foto para acrescentar no vídeo, porque ele tinha estado cá e aquela festa, o vídeo com fotos, toda aquela coisa, uma recordação bonita, né, de encontro com a família portuguesa. Então eu telefonei e ao telefonar a esposa dele disse, olha, há uma má notícia. Sim, então que notícia é? O teu cunhado está no hospital. Eu disse, como assim? Ele está muito mal e vai ter que ser operado de urgência, né? Que era uma questão de vida ou morte. Telefonámos então imediatamente para ele, ainda para o hospital, e então orámos com ele, o meu marido orou com ele, orámos juntos para que Deus dirigisse os médicos, para que ajudasse os médicos, porque os médicos são realmente das mãos de Deus aqui, Deus usa os médicos, precisamos dos médicos, não é? Quer dizer, e Deus está com eles, nós precisamos de orar, não é? E então oramos ainda, e então a operação correu muito bem e ficou então livre de perigo, não é? Uns meses mais tarde estivemos com ele pessoalmente. Ele contou-nos que os médicos lhe tinham dito, no dia em que chegara ao hospital, que se não fosse operado urgentemente teria o máximo 4 horas de vida. Imagina uma pessoa chega ao hospital, está mal, tem uma coisa assim e diz, olha, está no final. Quer dizer, isso pode acontecer a qualquer um de nós, por isso que é importante a gente estar em paz com Deus, porque aí, se ele tivesse morrido nessas 4 horas, ele já estaria logo depois dessas 4 horas
prestando contas a Deus. E como é que foi a vida dele? E disso, então, como eu disse já logo no princípio, depende então o nosso estado. Não vamos agora estar aqui em vida zombando de Deus, não querendo nada com Ele. Não tenho nada com Ele, eu não preciso dele, e depois chega lá e vai ser o amigo, o Salvador. Não. Portanto, de acordo com essa situação, assim é o nosso julgamento, não é? Isso é muito importante. É uma questão de passar a vida eterna, né? Que eterna nunca mais termina com Deus ou sem Deus. Faz uma diferença muito, né? Quer dizer, isso é toda a diferença, né? Então, quer dizer, isso, ele disse que depois dessa oração fez com que ele fosse para a operação tranquilo, Deus deu-lhe paz e depois, pronto, correu então bem a operação e hoje está vivo, não é? Já passaram uns aninhos e ele ainda está vivo, está, portanto, dou em tratamento, essa coisa toda, mas está livre de perigo, não é? Lá chegar a hora dele, como vai chegar a nossa, não é? Mas foi assim, portanto. Então eu acho isso muito interessante, quer dizer, jamais eu iria telefonar numa sexta-feira à tarde para perguntar, olá, como está? Sexta-feira toda a gente está a trabalhar, ou nos afazeres da casa, ou o que for, quer dizer, normalmente costumava telefonar ao fim de semana, mas Deus, naquela hora, Deus dirigiu para telefonar naquela hora, quer dizer, que veio mudar muita coisa, não é? Então, além disso, Deus não se preocupa, portanto, Deus preocupou-se com ele, portanto, porque Deus não se preocupa só com o nosso físico, mas com o nosso espiritual, pois ele é eterno, não é? E precisamos estar preparados para nos encontrar com Deus, já que a morte nos pode surpreender a qualquer momento. É verdade, a morte pode nos surpreender a qualquer momento, mas para o meu cunhado ainda não tinha chegado a hora. Deus deu-lhe mais uma oportunidade. Espero que ele aproveite, né? Porque Deus é um Deus de oportunidades, né? E muitas vezes nós até, sem ser na parte espiritual, até chances, oportunidades que nos aparecem, eu já lancei algumas oportunidades a perder. Há coisas que vêm uma vez só e há coisas que vêm, Deus dá a chance, não é? E Deus deu-lhe outra chance, ele ainda está vivo e que Deus o abençoe, não é? Um outro testemunho que eu quero contar, como Deus nos dirige, não é? Eu pergunto-me assim às vezes assim, será que se nós não tivéssemos telefonado, a operação correria de outra maneira? As orações têm muito poder, não é disso nós não podemos duvidar, que as orações têm poder, não é? Deus diz mesmo muito pode a oração do justo, que ela é eficaz, não é? Então quer dizer, essa operação certamente correu de uma maneira melhor, porque estava debaixo das orações e do cuidado de Deus, não é? Por isso que é importante, não é? Antes de gravar este vídeo, estava lembrando de um hino que cantava já há muito tempo, que diz assim: oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, quer dizer, os contritos de coração Deus atende em oração, diz o hino continuamente, não é? Então, quer dizer, quando nós temos uma coisa, leva diante de Deus, não é? Para que não essa aflição que está dentro de nós, leva, não é? Como eu tinha essa aflição pelo meu cunhado, leva diante de Deus. Não é? E Deus lá está tomando conta. Aliás, essa aflição, ela já vem para que Deus nos mostre, olha, ora, porque alguma coisa pode acontecer, não é? Então, outro testemunho que eu quero contar, que eu disse que só ia contar dois, porque tem muitos, né? Aquele caminhar com Deus no diário tem muitas experiências, né? A minha mãe, devido a um derrame que sofrera, ficou paralisada da parte esquerda e assim impossibilitada de andar, pelo que tivemos que contratar uma senhora que cuidava dela durante o dia. O meu pai também cuidava, ainda estava bem naquela altura. Nós, os filhos, estávamos todos longe, cada um no seu lugar, um na França, outro na Suíça, um em Lisboa, outro em Viseu, outro em Viana, outro não sei o quê. Quer dizer, tínhamos as nossas vidas nos nossos lugares, mas nós estávamos muito atentos, estávamos sempre a ver o que é que se passava por telefone, vinhamos, cuidávamos uns atrás dos outros no verão, a gente marcava, um ia daqui até ali, outro ia dali até ali, quer dizer, e então nós estávamos bem atentos, fazíamos realmente o que podíamos, não é? Então, uma noite veio-me ao pensamento de telefonar pela segunda vez. Assim, já tinha telefonado de dia e agora à tarde, à tardinha, assim, vou telefonar outra vez aos meus pais. Quer dizer, o que é que aconteceu para telefonar? Já telefonou de dia, como é que vai telefonar? Então, encontrei o meu pai muito preocupado, não é? Estava muito preocupado e ele me disse que uma médica, ok? Ligou para eles e disse-lhe que
que queria que aquela senhora fosse trabalhar para ela, porque sabia que ela cuidava bem, mais ou menos. Pronto, e então estava-lhe a oferecer até bastante mais salário. Claro, o meu pai ficou preocupado, a minha mãe ficou preocupada, os filhos estavam longe, quem é que vai cuidar deles? E depois também muito mais salário também para competir com a tal médica. Também não havia, não é? Então, quer dizer, foi uma preocupação, vendo-se assim, né? E Deus levou-me, o Espírito de Deus, o Espírito Santo levou-me realmente a telefonar para dizer assim, não, isso é mentira, não é nada disso, isso é uma chantagem que ela está a fazer para ver se consegue mais salário, não é? E eu, pronto, com isso aí, consegui tranquilizar os meus pais, depois falamos com ela, e pronto, claro, veio-se a saber que era mesmo assim, porque o Espírito de Deus também nos mostra aquilo que está a acontecer e aquilo que não está, porque Ele não deixa nos enganar, não é? Se nós estivermos em comunhão com Ele. Então, claro, aí, portanto, a gente vê que Deus realmente cuida de nós e cuida dos nossos, daquilo que nos diz respeito, porque é o meu pai, é a minha mãe, é o filho, é quem for, é o neto, quer dizer, se a gente levar a nossa família à oração, estivermos em comunhão com Deus, Deus vai nos mostrar que alguma coisa não está certa. Então, porque é que eu já tinha telefonado e voltei a telefonar? Foi porque Deus diz assim, olha, agora aconteceu alguma situação, vai e ajuda os teus pais, não é? Quer dizer, né? Quer dizer, isso é maravilhoso, não é? Quer dizer, Deus protege os nossos, protege-nos a nós, e isto são apenas os 2 exemplos, como eu já disse, não é? Por isso que eu diria que era imprescindível uma pessoa viver uma vida com Deus, porque está sempre a surgir coisas, sim, é telefonemas, é situações que vêm, é problemas de saúde, então é bom a gente andar com Deus, levar tudo dentro da oração, como diz, tudo diante de Deus pela oração, como diz aquele hino que eu lembrei, né? Quer dizer, agora, outra situação, não, porque isto aqui é tudo cheio de experiências, não é? Quer dizer, uma conversa com umas colegas de trabalho. Um dia, né, já estávamos perto do Natal, e lá na loja que eu trabalhei, não era muito frequente ter momentos em que a gente podia falar umas com as outras, porque não tinha ninguém ali, porque era uma loja realmente muito central, e muito turismo, e tínhamos sempre gente, graças a Deus por isso, né? Então, uma colega lá, assim, naquele momento, diz lá, eu creio em Deus, e surgiu assim aquele tema de Deus, mas a outra responde logo, não, mas é que Deus, isso não existe, né? Aí, eu, claro, como estava lá com elas, né, eu pergunto assim, então, ok, não existe Deus, como é que é isso? Então, eu perguntei-lhe a ela se sabia quem foi o primeiro homem que pisou na Lua. E ela disse-me, não, mas foi o Neil Armstrong. Eu disse, ok, tá bem, não é? Foi isso, né? Está na história e tudo. Eu disse, muito bem. Mas então, se existe a Lua, alguém teve que a ter criado. Quem foi então o homem que criou a Lua? O homem? Não. Então alguém foi, né? Se tem Lua, é porque alguém fez a Lua, né? E eu, como ela não tinha uma resposta, comecei a perguntar-lhe, então, e quem fez o Sol? E as estrelas? Tens algum nome, por acaso, desses cientistas, desses homens que fizeram o Sol, né? Quer dizer, já que tem um homem que subiu à Lua, o Sol não vai subir ninguém nunca, senão vai ficar queimado, além dele estar longíssimo, longíssimo, longíssimo. Quer dizer, as estrelas também não têm, quer dizer, então alguém foi que fez as estrelas, né? Eu disse para ela, então, basta olhares para ti, a gente basta olhar para nós, olhar num espelho e ver que realmente nós não somos como é a criação do homem. O homem não tem poder, o homem também, né? Quer dizer, aquelas pessoas, homens e mulheres a quem Deus deu uma inteligência especial, porque Deus dá a ciência, vem tudo dele, né? Porque ele é o maior cientista. Cria toda a ciência, toda a inteligência, toda a sabedoria vem de Deus. Ninguém se fica lá exaltado, orgulhoso porque tem muita inteligência. Ninguém de nós tem nada que não recebeu, né? A uns Deus dá mais, outros Deus dá menos, conforme Ele quer, Ele é que sabe, não é? Então eu olhei para ela e perguntei, mas olha lá, então já viste a tua orelha, o teu nariz, os teus olhos? Quem foi que fez tudo isso? Foi o teu pai, tua mãe? Vamos, hoje é o dia de fazermos a orelha da nossa filhinha, nem sabiam. Aliás, quando uma mulher está grávida, ela no princípio ainda nem sabe, mas já está lá o bebezinho, pequenininho, mas está lá, já a ser formado.
Aí só depois, pela natureza, né, que se desenvolve dessa maneira, que vai fazer o teste, está grávida, mas o bebezinho já está lá, não é? Então, quer dizer, não é? Então, quer dizer, quem foi que fez? Foi o pai, foi a mãe que nos fez a orelha muito fitinha, e ouve, ainda deu poder para ouvir, e deu o nariz para cheirar, dos olhos, e faz os olhos, este vamos fazer azul, aquele vamos fazer castanho, outra cor de mel. Não, nós não podemos escolher nada disso, nem os pais podem escolher, é Deus que faz tudo isso. Quer queiram acreditar, quer não, as pessoas que dizem que não há, não é? E então, portanto, é assim, desculpem lá. E assim nós podemos ver que tem uma existência de Deus, nem que se queira negar, não tem como negar uma existência de Deus. Então ela teve que se render, pois não tinha qualquer resposta a essas perguntas, mas lá no fundo ela tinha, tem razão, foi confrontada, não é? Que as pessoas vivem muitas vezes assim, num rolar pela vida e nem sequer pensa de onde é que vem tudo aquilo que nós temos, não é? Mas eu entendi pela sua expressão facial que ela dizia para ela mesma, realmente tens razão. No Salmo 139, de 13 a 16, o salmista escreve: Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo incrível e tão maravilhoso foi formado. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto foi formado, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas a cada dia. Aqui vemos claramente a nossa origem. Fomos entretecidos, formados pelas mãos do próprio Deus no ventre da nossa mãe. Ele fez-nos com tamanho amor e com todos os detalhes de perfeição, algo tão perfeito e complexo que até aqueles que se dizem ateus, né, têm que se dobrar diante de tal obra e reconhecerem que só um ser tão poderoso, tão sábio, poderia ter feito algo assim, né? Aqueles que estudam psicologia, psiquiatria, ficam estudando o cérebro do ser humano e leva anos e quem foi que fez aquilo tudo? Tem que existir alguém, não é? Como aqueles que foram à Lua e viram o espaço e eles dizem, tem um filme que ele diz assim, olha, realmente aquilo que eles descobriram quando foram à Lua foi naquele espaço, naquela coisa imensa, 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 só podiam ter um criador para isto tudo tão... Quer dizer, não há nem palavras para expressar, não é? Quer dizer, eu fui à Lua, eu também não queria ir, tinha medo, não é? Mas é uma curiosidade, é muito bom ser assim, não é? Também a natureza revela claramente a existência de um Criador. Por isso que ele nos diz que ficamos sem desculpa. Nós não vamos um dia chegar diante de Deus e dizer assim, ai Senhor, não sabia que tu existias, eu nunca ouvi falar. Não tem como, porque nós olhamos e vimos... O que é que a gente vê? A gente vê as árvores, a gente vê as flores, a gente vê o mar, a gente vê as estrelas, a gente vê o céu, a gente vê a chuva. Quem foi que fez a chuva? Quem é que fez as nuvens? Quer dizer, já por isso mesmo não tem desculpa. A palavra de Deus diz, não teremos desculpa. Aqueles que negam a existência de Deus não têm, porque a gente usufrui daquilo que Deus criou, não é? Toda a mão que criou, não é? A gente come uma fruta, quem foi que fez a fruta? Lá no Jardim do Éden já estava lá as árvores todas cheias de fruta, né? E todas as coisas para a gente comer variadas, dos variados gostos e cores, tudo isso Deus fez para nós. Quer dizer, então quem foi que fez? Foi o homem? Não foi o homem, não é? Porque as coisas, diz a palavra de Deus em Romanos 1:20, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. Portanto, não há desculpa dizer que não há Deus, não é? Deus existe e é muito real. Se lermos no Salmo 104, deparamos não só com a realidade de que tudo o que existe foi Deus que criou, foi Deus quem criou, mas que Ele mesmo cuida dos animais, dando-lhes o sustento, e também é Ele quem rega as árvores dos bosques. Assim, o quê?
Então, quer dizer, não há animais selvagens, aqueles os animais domésticos que a gente pode ter, todos os animais que tem, a galinha, o pato, o gato, o cachorro, e pronto, eles têm outro tipo de animais, aí o dono cuida e sustenta e pronto. Mas tem aqueles animais selvagens que eles têm que comer a sua erva, ou comem-se uns aos outros, porque é assim, né? É a lei da natureza. E como, tanto então, e quem é que rega? Está tudo tão verdinho, se a gente olha para os montes, claro, não é em todo lugar, também tem deserto, porque Deus também cuidou do deserto, também criou o deserto, e tudo isso é um espelho para que nós aprendamos que nós também passamos pelo deserto. O que é o deserto? O deserto da vida, não tem nada, não tem vegetação, mas que depois do deserto tem o jardim regado, tem a relva, está verdinha, tem a água, tem tudo. Isso são as fases da nossa vida. Deus criou tudo com um propósito e Ele nos quer falar através da natureza, não é? Então, quem é que rega as árvores estão tão verdinhas? Eu nunca vi ninguém andar aí a regar os montes. Eu nunca vi, não é? Quer dizer, então como é que ele rega, não é? E então nós nos regozijamos-nos e nem sequer pensamos, está tudo verde, quem foi que fez, não é? E as árvores porquê que estão verdinhas? Porque Deus manda a chuva. E as árvores estão lá, elas exalam o oxigênio para nós podermos respirar, os nossos pulmões, vai ao cérebro, todo esse sistema que eu não entendo muito de medicina, ou quase nada, mas nós sabemos que se não tivermos oxigênio, em pouco tempo morremos. Hoje, como estamos nesse tempo de pandemia, o facto das pessoas morrerem assim é porque depois não consegue entrar o oxigênio. E se ficam no hospital para receber com aquela máquina, se tiver máquina, né, o respirador, porque infelizmente não tem para todos, porque está nessa situação assim, então se falta oxigênio, falta a vida, pronto, acabou, não é? E Deus deu-nos as árvores para darem-nos o oxigênio, e é gratuito, não é? Quer dizer, e nós esquecemos-nos de agradecer a Deus pelo oxigênio que a gente respira. Faltou o oxigênio, faltou a vida, não é? Então temos muito para agradecer a Deus e temos muito para aprender, não é? Pensamos que tudo existe assim por acaso, não é? Quer dizer, vamos ao mercado, enchemos os nossos carros das compras, é os legumes, é as frutas, leva isto, leva aquilo, e pensamos que, pronto, foi o homem que fez, andou lá, sim, foi, mas foi Deus que deu a vida, Deus deu a força, Deus deu a semente, Deus deu a saúde, tudo vem de Deus, não queiramos negar a Deus, porque Ele está lá em tudo aquilo que a gente come, não é? Em 1 de Reis, para nós vermos que realmente tudo vem de Deus, não é? Em 1 de Reis nós lemos que em determinado tempo não choveu a Israel durante 3 anos e 6 meses. E lá diz assim, e a fome era extrema em Samaria. Portanto, se nós não reconhecemos que a chuva vem de Deus, se Deus a tira, aí vamos lembrar, não é? Porque em 3 anos e 6 meses não havia nada, secou tudo. Quer dizer, já chegou a um ponto tão deplorável, tão coisa, que já comia o filho de um do outro, porque a fome era tanta. Meu Deus, Deus nos livre. Portanto, então vamos começar a agradecer a Deus pela chuva, pelas frutas, pelos legumes, pela batata, pelo arroz, por tudo, porque tudo vem de Deus. Mesmo o animal, não é? Há muita gente hoje em dia que não quer comer carne, cada um é livre, não é? Então, se a gente come a vaca, come a galinha, come o pato, sei lá o quê, se não tivesse o alimento, não tínhamos nada, eles também não tinham, também morriam, né? Então vamos agradecer a Deus por essa dádiva que Deus nos dá, o prato que a gente come a cada dia, né? E às vezes até comemos demais. Então eu escrevo aqui a veracidade das minhas experiências. Há algum conhecimento que eu adquiri de que tudo vem dele, de que tudo é para ele, não é? Tudo tem uma origem e um fim, quer dizer, veio dele e é para ele, para a glória dele, não é? Quer dizer, então, tudo isso, se eu aprendi alguma coisa, aprendi, com certeza, não é muito, mas graças a Deus, não é? Resulta dessa comunhão com Deus e da leitura da sua palavra, não é? Eu não tenho só a certeza da existência de Deus, mas convivo com Ele diariamente, ouço a sua voz, umas vezes audível, outras vezes no meu interior. Como eu ouvia um sentimento, o meu cunhado, os meus pais, é assim que a gente é dirigido, através da comunhão com Deus. Mas principalmente Deus fala connosco através da Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra que Deus vai falando com a gente, assim, então foi isso, então é assim. Quer dizer, por isso é muito importante, eu digo uma vez e outra vez, e repito, porque é muito importante ler a Bíblia. Portanto, porque quero dizer, leiam a Bíblia, se não têm, vão comprar. Hoje em dia há uma possibilidade de ler a Bíblia online, procurem a melhor tradução, que há muitas traduções, não é? Uma tradução assim que seja mais até mais atual, por causa de há aquele português que é um português mais antigo, que às vezes a gente tem dificuldades, mas hoje em dia há desatualizadas, portanto não temos desculpa para não ler a palavra de Deus e saber como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida se eu não ouço, eu não leio. Portanto, e é muito importante saber a vontade de Deus, andar nos seus caminhos, que daí depende a bênção para a nossa vida. Como é que eu vou saber se eu estou a fazer certo, se não estou a fazer, se eu não leio? É como os sinais na estrada. A gente vai na estrada e diz, aqui só pode ir até 50. Só se for mais pode apanhar uma multa. E nas coisas, no caminho com Deus é a mesma coisa. Se nós transgredirmos, com certeza, a multa, entre aspas, vai vir com certeza, não é? Então, a palavra de Deus é uma palavra que me consola quando estou triste, que me aconselha e me dirige quando não sei que decisão tomar. Dá-me esperança quando parece que tudo vai mal. Às vezes não há momentos na nossa vida assim, credo, até parece que Deus ficou lá longe e não responde. Porque Deus também é assim, às vezes a gente não ouve a voz dele, ou que seja a culpa nossa, ou porque Deus também se envolver o que é que ela faz. Acontece tudo na nossa vida, mas Deus está lá naquele mesmo no silêncio, está olhando, né? Como aquele caso que os discípulos já estavam lá no mar, remando, vamos morrer e tal, as ondas, e de repente Jesus que aparece lá, andando por cima das águas. Acha que Jesus não estava a ver a situação deles? Estava. Mas assim, vamos lá ver, não é? Vamos lá ver como é que eles se vão desenrascar no meio do mar sem mim lá junto, não é? E assim como um filho também precisa de crescer andando um pouco sozinho e ver como se desenvolver na vida, não é? Portanto, dá-me esperança quando parece que tudo vai mal, é o meu refúgio, qualquer coisinha, né? Uma situação difícil, uma notícia má, uma doença, não sei o quê, temos Deus. Vamos lá, não é preciso ficar desesperado, vamos a Deus, não é? Com tudo isso é maravilhoso ter aonde ir, aonde recorrer nos momentos difíceis, não é? Portanto, é a alegria é a alegria no meio dos problemas, porque se a gente tem paz, leva a Deus, não é? Como eu cantei antes, porque nós só estamos tristes, perdemos a paz porque não levamos as coisas todas adiante de Deus em oração. Portanto, então levamos tudo. Pequenininho, isso é porque eu não vou incomodar Deus. Deus não se incomoda, Deus gosta que a gente dependa dele, não é? Então, vamos levar tudo a Deus em oração. É a doce presença de Deus quando me sinto só. Há momentos que a gente se sente só, ou porque está sozinho, ou porque está acompanhada, mas não nos compreende. Há sempre momentos que a gente se sente só. Mas Deus vai nos compreender, Deus está ali, não é? Quer dizer, então como é que nos vamos sentir sós e que ninguém, se Deus está connosco? E Deus é por nós. Deus é o Todo-Poderoso, aquele que está ali junto. Não te preocupes, eu estou contigo. Ninguém te ama, eu amo-te, né? Ninguém quer estar contigo, eu quero, né? Então, quer dizer, temos tudo, né? Quer dizer, a vida com Deus é uma aventura, e é mesmo, é uma aventura que nos leva a ter muitas experiências maravilhosas. E porque eu não tinha como contar tudo, não é? Porque não cabia. Tenho muitas mais para contar, mas senti-me levada a partilhar estas que eu escrevi aqui neste livro, da quais algumas delas podem parecer inacreditáveis. O quê? Ainda viu Deus? Ouviu falar? Mas como assim? Quer dizer, é assim, quando a gente está com uma pessoa, não é? Anda com uma pessoa, vai ouvi-la, vai senti-la, olha para ela, não é? Por exemplo, se a gente convive muito com uma pessoa, seja com um marido, seja com a esposa, seja com amigos, a gente olha para a cara da pessoa e já vê se está bem ou se não está mal, não é? Quer dizer, e esse é o caminhar com Deus, quer dizer, Deus já vê como é que a gente está, né? Quer dizer, e então, não é? Quer dizer, podia contar muita coisa, mas pronto, fui levada, eu tenho certeza que fui dirigida pelo Espírito de Deus a contar estas aqui, porque se vocês olharem, por exemplo, eu contava uma experiência e já vinha o versículo bíblico
que dizia respeito àquilo. Então, quer dizer, eu não sei a Bíblia de cor, eu sei bastante, mas é o Espírito de Deus que vai trazendo, quer dizer, então, como é que vai falar exatamente naquela, ou escrever aquele versículo ali, quer dizer, a Bíblia é enorme, vai desde Gênesis, Apocalipse, 70 tantas páginas, né? Mil e tais, né? Quer dizer, como é que eu ia saber? Mas o Espírito Santo nos vai dirigindo com o conhecimento que a gente adquire ao ler, e o Espírito Santo está connosco. Então, aqui põe este versículo, ali põe aquele. Eu às vezes assim, como é que eu fui escrever isto? Foi o Espírito Santo que me dirigiu, né? E também para falar a vossa vida, né? Quer dizer, tudo o que era necessário para ter salvação está aqui. Porque é desde o encontro, né? Aquele encontro que eu contei logo no princípio, quer dizer, como aquele encontro com Deus, aquele que a gente aceita, Senhor, vem, Senhor Jesus, vem viver a minha vida, vem viver na minha vida, e aí, a partir daí, começa a viver uma vida com Ele, como quando a gente casa, quer dizer, casou, já agora vive a vida com aquela pessoa, com o seu cônjuge, não é? E a mesma coisa é com Jesus, quer dizer, agora vive uma vida com Ele, né? E isso vai nos trazer muitas experiências, né? Cada dia, né? Tudo depende de como é que a gente desenvolve, né? Se nós estamos com uma pessoa 10 minutos, uma vez por semana, não vamos conhecer muito. Claro, conhecemos um pouquinho, faz um telefonema de vez em quando, está tudo bem, estás vivo, tá, obrigado, tá, tchau. E com Deus é a mesma coisa, quer dizer, se nós andarmos com Ele 24 horas por dia, não é? Quando nos deitamos, Senhor, guarda-me durante o sono, dá-me um sono tranquilo, então Ele está, nós ficamos quase como mortos, né? Como eu disse, está dormindo, está lá, está inconsciente quase, mas e pedimos a Deus que Ele nos guarde, então Ele está sempre lá, né? Quer dizer, e então é isso, daí que nascem as nossas experiências, né? Quer dizer, então as minhas experiências são verdadeiras, não foi nada inventado, nem aumentado, porque, como eu digo, eu estou aqui a comentar o livro, é muito mais fácil falar, para mim, pessoas que não, para mim é mais fácil falar do que escrever, transmitir ao papel, então muito mais poderia, se tivesse essa facilidade, não é? Então, escrever, mas é mais fácil falar, não é? Mexe com a mão, vai para cá, vai para lá, para a gente se expressar. Então, todas essas experiências foram dadas por Deus, não é nada aumentado, não é? Porque, por exemplo, um escritor que Deus deu-lhe o dom de escrever, ele agarra num copo, numa pedra e faz um livro. Eu não tenho esse dom. Mas escrevi aquilo que eu vivi, não é nada inventado. Há coisas que nós vivemos com Deus que são só para nós. Há experiências que é uma coisa íntima, coisa com Deus, é para mim, é para ti, é assim. Mas há outras que são para partilhar. E isso foi o que levou eu a escrever este livro, porque as experiências é para as partilhar. Não é? Para dizer assim, olha, aquilo que Deus fez comigo, Deus pode fazer contigo. Do amor que Deus me dá, se revela a mim, faz contigo. Quer dizer, não faz diferença de pessoas, não é? Então, quer dizer, o meu objetivo de escrever este livro foi realmente compartilhar algumas das experiências para que tu sejas abençoada. Para que penses, Deus fez com ela, vai fazer comigo. Deus ama, também me ama a mim, não é? Esse é o meu, e possas vir realmente a beneficiar, esse é o meu único objetivo e Deus me é testemunha, não é? Entender as coisas espirituais nem sempre é fácil, não é? Quer dizer, quando eu explico assim, há coisas que a gente conta e há pessoas que não entendem, é normal, não é? Porque, por exemplo, eu aqui escrevo assim, não é? Por exemplo, se uma pessoa está na areia e tem medo da água, ou está muito fria, que é o meu caso, não vai para a água, fica lá, molha os pés e tal, né? E a outra pessoa tem mais coragem e vai nadando, vai lá, já só se vê uma coisinha mínima lá. Claro, eu não vou compreender, se eu não vou compreender aquilo que a pessoa que está lá, já no meio do mar, já distante, não vou compreender, nem poder compartilhar das emoções que aquela pessoa vive, porque eu não tenho. Agora, claro, para entender as emoções de andar com Deus, de ter Deus, é preciso ter Deus. É por isso que eu digo, se não tens, através deste livro, ainda não convidaste Deus, o Deus Todo-Poderoso, para viver na tua vida, convida hoje.
É a oportunidade, convido, ó Senhor, vem viver na minha vida, se faz parte dela, como ele diz lá em Apocalipse, bato à porta e aquele que me abrir eu entrarei e serei com ele. Deixa Deus, deixa Jesus Cristo viver na tua vida e fazer parte da vida dela, e daqui a pouco tens um livro também para escrever, porque Deus não vai fazer muitas experiências, né? Então é maravilhoso realmente. O mundo espiritual portanto, no mundo espiritual, quer dizer, é a mesma coisa, a gente sem fazer essa experiência, sem passar por ela, não vai entender, mas é verdadeira, não é? Quer dizer, é verdadeira. O meu objetivo é que as pessoas que já conhecem, o objetivo deste livro é assim, o meu objetivo é que as pessoas que já conhecem a Deus venham através dele ser despertadas para uma comunhão e dependência total dele. Depender de Deus, quer dizer assim, olha, eu não quero nada com as coisas que me separem de Deus, não é? Então, esse é um objetivo. E aqueles que ainda não o conhecem, como eu disse antes, seja despertadas nele a fé e o interesse de conhecer este Deus tão maravilhoso, que os ama tanto ao ponto de dar a sua vida por eles e que há muitos à espera, quer dizer. Então, quer dizer, não é? Jesus foi à cruz, foi por ele? Não, foi por mim e foi por ti. E ele está lá, venham a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, vinde a mim. Ele diz assim, aquele que tem sede, venha às águas tranquilas, às águas vivas, não é? Ele diz, aquele que crê em mim, há rios de água viva correrão do seu interior. O que é isso? A alegria da presença de Deus, a alegria de viver com Deus, a alegria de ter uma esperança. Ultimamente a gente fala muito sobre os últimos tempos, porque estamos a viver nos últimos tempos. Fala-se muito da volta de Jesus, que vem buscar os seus. Ao mesmo tempo, mas a mim sai uma alegria tão grande quando se fala nisso. Ai, que maravilha, quer dizer, e só podemos ter essa alegria se estivermos em paz com Deus, não é? Então, eu queria dizer aqui, pela parte final, assim só. Quando penso em tudo o que escrevi, cheguei à conclusão de que, na verdade, mesmo sem eu saber, este livro já começara a ser escrito em 79, quer dizer, Deus já está preparando tudo, não é? No momento em que eu fiz aquela oração, uma oraçãozinha, ao Senhor dá-me um trabalho, assim como eu já contei, não é? E as coisas foram acontecendo ao longo dos anos, não é? As coisas foram acontecendo, as coisas que foram acontecendo ao longo dos anos já estavam escritas noutro livro, o livro de Deus sobre a minha vida. Deus tem um livro sobre a tua vida e é nesse livro, por esse livro, aquele que está escrito nesse livro, que nós vamos ser julgados, não é? Quer dizer, tem o livro da vida, aqueles que creem em Deus ficam escritos no livro da vida. E lá diz no Apocalipse, lê o Apocalipse, e diz lá assim, foram julgados os vivos e os mortos, né? Quer dizer, segundo as coisas que estavam escritas no livro. Então, e diz, e abriu-se outro livro, aquele que não estava escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo e do enxofre. Quer dizer, então, se Deus tem um livro com tudo aquilo portanto, aceita, como eu disse antes, abre-lhe a porta e o teu nome será escrito no livro da vida. E aí, portanto, vivendo com ele nunca mais vai ser arriscado, não é? Quer dizer, então esse livro foi escrevendo, foi à medida que Deus me foi dando as experiências, assim foi, já ia escrevendo, até que depois foi posto lá com uma caneta, quer dizer, no computador, não é? E eu dizia, como eu falei antes no Salmo 139, diz, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quer dizer, o conteúdo deste livro, o conteúdo no qual todas estas coisas foram indo escritas à medida que elas iam acontecendo, experiência hoje, experiência amanhã, experiência passado um ano, e deu à luz este livro. Então, é o que eu desejo realmente para vocês, no final. Para mim é uma vitória ter conseguido chegar ao fim. Tem sempre lutas, né? Quer dizer, sempre acontecem coisas, né? Mas Deus é bom, e para mim foi uma grande vitória. E eu oro, e eu quero fazer uma oração por vocês. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por todas as pessoas que estão a ver este vídeo e que viram os outros ou que ainda vão ver, Pai. Senhor, meu Deus, que Tu toques cada vida, Pai, e que eles venham a ter-te a Ti como Deus, como Salvador, como o Senhor das suas vidas, e venham a ter as experiências como eu tive e muito mais poderosas. E tudo isso seja para a Tua glória, Pai, e que este livro seja realmente usado para ganhar almas, é como diz na Tua palavra, Senhor, para encher o Teu celeiro, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua vida. Amém e amém.
E esperem, porque depois eu vou fazer outro, Deus já falou comigo para outro projeto. Depois eu falo, tá bem? Deus abençoe vocês.